na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, vamos ler alguns versículos, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 2, depois do versículo 20, tá? Até o versículo 22, em nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá. E também houve entre o povo falsos profetas, como dentre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Agora do versículo 20: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Pai querido, obrigado por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, nós temos assistido, até com certo receio, muitos acham bom demais e até comentam que é melhor assim do que não ter nada, mas nós temos assistido muitas coisas que têm sido dito e falado que não estão na palavra de Deus. E para a gente dar uma razão, uma discussão mais profunda, nós podemos analisar, na verdade, na palavra de Deus, o livro de Atos, no capítulo 2, em que a Bíblia nos relata que aquelas pessoas que se converteram, iam se convertendo, elas andavam de acordo com a doutrina dos apóstolos. É bom entender que a doutrina dos apóstolos não era o que os apóstolos queriam falar, não eram as ideias deles. Na verdade, a doutrina dos apóstolos era exatamente o que os apóstolos haviam recebido do Senhor Jesus Cristo. E aí tinha o resultado promissor. Pessoas se convertiam verdadeiramente. Pessoas não apenas frequentavam o culto, porque a Bíblia dizia, diz também Atos, que todos os dias estavam no templo, no partir do pão, de casa em casa, e é uma maravilha. Ou seja, porque os apóstolos não se davam aquele luxo pessoal de implantar as ideias deles na mente daquelas pessoas, mas a doutrina dos apóstolos aqui, em Atos 2, era exatamente o que os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo. E um desses apóstolos era exatamente Pedro. Ele então, conforme escreveu a primeira carta para
para os estrangeiros que estavam no ponto, na Ásia Menor, e havia uma preocupação dele com aquele povo, na verdade, de que não fossem enganados. Então ele faz uma referência também, como no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 13, versículo 1, fala sobre quando aparecer um profeta ou um sonhador, falando algo e não acontecer, isso não é de Deus. Então ali, ele usa e traz para cá, na verdade, quando ele fala, pessoal, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Aqui ele fala diretamente também aqui para os falsos pastores e os falsos mestres e os falsos ensinadores. Não dá para negar que isso tem realmente contaminado o verdadeiro Evangelho. E o pior de tudo isso é que essas pessoas, elas encontram palco, elas encontram público e dão palco para elas, para disseminarem as suas heresias. É o contrário do que os apóstolos pregavam na igreja primitiva, em que o centro de toda a pregação e ensinamento era o Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa é certa: existem pregações hoje com Jesus ao centro. Essas pregações hoje, na época, elas faziam mais efeito, era sucesso garantido, pessoas se convertiam, pessoas entendiam as suas necessidades, pessoas se sentiam desejosas a ser libertas, e a forma como era empregada a palavra, a forma como era pregada a palavra, a forma como era ensinada a doutrina que vinha de Cristo, essas pessoas verdadeiramente entendiam, aceitavam e mudavam de vida. Mas hoje há uma grande diferença, porque naquela época não havia os cultos que inventaram hoje, não havia culto de libertação, não havia culto da promessa, não havia culto intitulado culto da vitória, não havia naquela época encontros de vasos, não havia nada disso, era puramente o Evangelho. Não havia na verdade naquela época essa história de vem cá que Deus vai te dar. Não, a pregação que tinha na época era arrependei-vos, era arrependimento, porque o povo na época como hoje precisava na realidade ter um verdadeiro encontro com Cristo, voltarem para Deus, e não eram meias palavras, não mediam palavras, era um evangelho genuíno, poderoso, em que pessoas ouviam, entendiam, aceitavam e se convertiam verdadeiramente. Bem, e aqui naquela época foi dito também pessoas que, assim como houve falsos profetas, também hoje diz a Bíblia Sagrada, entre o povo havia isso, como dentre vós também haverá, olha irmão, haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Queridos irmãos, sempre que vocês ouvirem alguma mensagem, ouvirem alguma pregação,
ensinamento, confia na Bíblia, veja o endereço, peça a Deus discernimento, peça a Deus sabedoria, não é? Começa a ser questionador. Se aquela mensagem verdadeiramente é de Deus, não aceite, na verdade, fanfarronice, não, porque verdadeiramente vai levá-los à perdição. É isso aqui. Havia uma preocupação do apóstolo Pedro com aquele povo para tomarem cuidado. O que ele quer dizer com isso? Filtrem todas as mensagens que ouvirem, ou também dizendo, não acredite piamente ou cegamente no que pregam e ensinam. Não acreditar simplesmente, fechar os olhos. Ah, mas o pastor pregou a isso, o pastor ensinou a isso. Confira, peça a Deus sabedoria, procure ler a Bíblia, se envolva com quem pode te ensinar, se envolva com quem pode te ajudar a crescer. Não entre nessa questão de se envolver com alguém que vai te derrubar. Por quê? Porque na verdade o verdadeiro evangelho, na verdade, não dá lucro, não traz riqueza. O que dá lucro para essas pessoas, o que dá riqueza para essas pessoas, na verdade, são verdadeiramente as heresias. Heresias! É isso que dá lucro. E quais são as heresias, pastor? Vou dizer algumas aqui. Cajado de Moisés é uma heresia. Fogueira santa é uma heresia. Quer mais alguma coisa? Mais alguma coisinha? Tem várias. Esse cuidado Pedro tinha com aquela comunidade cristã, para não ser enganado. Ele fala, no meio de vocês também, como no passado, haverá também alguém assim. Nós estamos vivendo hoje exatamente essa situação, esse momento em que, se a igreja não tiver ensinamento, não tiver orientação, aleluia, e com essa disseminação de heresias, tudo pela internet, está contaminando muitos cristãos. Estão deixando a verdade para acompanhar os falsários pregadores de mentira. Esse cuidado precisa se ter. E diz mais: e muitos seguirão suas dissoluções. Ou seja, encontra pessoas que escutam e ainda discute contigo, quer bater boca ainda. Não, mas isso é verdade. Verdade o quê? Verdade o quê? Olhou na Bíblia? Desde quando lá na palavra de Deus, irmãos, inventaram tanto tipo de culto hoje, tanto tipo de culto para poder beneficiar a pessoa, dar um bem-estar na pessoa. A pessoa chega com algum problema para resolver, aí a pessoa inventa um conto da restauração de casamento. Não existe isso. O casamento é restaurado quando o casal se acertarem. Não precisa envolver Deus nesse negócio. É o casal que se sente e se acerta. Há culto para poder arrumar um casamento. Que nada. Como assim? Isso não é evangelho. E muitas pessoas acreditam nisso e pagam caro por isso. Isso dá ibope, isso dá dinheiro. Tem muitas pessoas se enriquecendo contando mentira, e tem muitas pessoas se empobrecendo, tanto materialmente quanto espiritualmente, por acreditar em mentira. É nada que não acontece, porque a verdadeira libertação da alma, isso não acontece. Isso não acontece. Mas pastor, como assim, irmão? Isso é uma verdade bíblica. Está escrito aqui. Ele dizendo
Pedro escreveu para os seus ouvintes. Eu imagino Pedro no dia de hoje. Eu imagino Paulo no dia de hoje. Eu imagino, na verdade, Tiago no dia de hoje. Eu fico imaginando como esse pessoal ia lidar com esse tipo de situação, como iam conviver no meio de tudo isso, imagino. Mas você entende que essa palavra atravessou todos esses séculos e chega até nós como um alerta, chega até nós como uma orientação. É isso. Nunca Jesus chegou, se você analisar a palavra de Deus, em Marcos capítulo 16, do verso 15 até 16, 17, em que Jesus Cristo, antes de se assunta aos céus, antes de voltar o seu devido lugar, antes disso, ele chamou os seus discípulos e orientou, dizendo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Pregar o evangelho a toda a criatura. E diz: aquele que crê será salvo, o que não crê será condenado. Aquele que crê será salvo, né? Que for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Aí diz: em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas, curarão os enfermos, e se pegarem alguma coisa mortífera, não estará dano algum. Ele não disse assim: depois de sair, vocês façam uma campanha. Ele não orientou isso. Isso é um chamariz para chamar a pessoa para poder adquirir o que ela quer. Você sabe quem é que faz isso muito bem? Tem gente que vai para a igreja, ele vai para tal lugar como se estivesse no centro de macumba. Ele vai pagar, ele vai levar coisa. Que o inimigo é assim, ele engana. Ele diz: olha, pode deixar que eu vou fazer algo, seu marido vai voltar, pode deixar que teu filho vai fazer, pode deixar que eu vou naquele trabalho seu lá, eu vou fazer um trabalho e vou tirar aquela que está aí, botar você no lugar dela. É assim que ele faz. As pessoas não atendem mais a igreja com a necessidade de Jesus, não atendem mais a igreja com a necessidade de se converterem, não atendem mais a igreja com a necessidade de mudarem o seu comportamento, a sua vida, ou de ser libertas. Não, elas hoje são levadas a crer na verdade, que a igreja é um supermercado, a igreja é um banco, a igreja é um balcão de emprego, a igreja, na verdade, aleluia, é onde o povo entra para receber a palavra de libertação, para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Essa é a realidade. E diz a Bíblia Sagrada, a qual lemos aqui, que pelos quais diz: olha, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, a pessoa tem palco para poder fazer isso, tem palco. E com isso, com esse ensinamento, com essa pregação antibíblica e com essa heresia, na verdade, eles fazem o quê? Eles blasfemam o caminho da verdade, ou seja, omitem a verdade para poder falar as suas mentiras, suas heresias, para poder ganhar salva de palmas, para poder ganhar elogios, para poder ganhar tudo. Irmãos, culto, palco, altar não é palco. Altar não é palco, não é para ninguém aparecer. Altar não é para ninguém angariar fundos. Não é isso. E diz mais a Bíblia Sagrada que tais pessoas, isso está escrito, e essas pessoas que assim fazem, diz assim, no versículo 20, que diz na palavra de Deus: olha, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estágio
resultado pior do que o primeiro. Por quê? Porque na verdade, quando a pessoa está no mundo, ela está na bebida, ela está nas drogas, ela está mentindo, ela está enganando, ela está se prostituindo. Tudo isso ela estava aprontando. Aí Jesus Cristo vai lá e pega a pessoa e traz para a presença dele. Quando ele traz essa pessoa para a presença dele, ele lava essa pessoa, ele limpa essa pessoa, ele trabalha essa pessoa. Mas o tempo vai passando, vai entrando o quê? A arrogância, a soberba, a presunção. A pessoa começa a esquecer da obra que foi feita na vida dela, e aí começa a voltar novamente a mentir, a se prostituir, a enganar. Volta novamente. Pessoas que tiveram experiência de libertação, tiveram experiência de ensinamento de Jesus, pessoas que foram bênçãos no passado, pessoas que tiveram uma experiência tão tremenda, a qual Deus usava poderosamente na pregação da verdade, vivendo a verdade, andando na verdade. Mas aí na verdade começou a entrar o quê? A arrogância, a prepotência, o orgulho, começou a entrar a ganância, começou a dizer: vou passar a ganhar dinheiro agora pregando o Evangelho. Mas ninguém ganha dinheiro pregando o verdadeiro Evangelho, não se engane. Ninguém ganha. Paulo não ganhou, Pedro não ganhou, ninguém ganhou. Não é agora que vai acontecer. Aí a pessoa começa a pregar, precisa ganhar um dinheiro. Quando uma pessoa que é famosa, tem um empresário dessa pessoa, o empresário dela, que vai começa a telefonar: ó, eu estou com o pastor aqui, que é bênção, por tal, eu vou mandar aí, tal, mas tem que acertar umas coisinhas. Aí o pastor: o que é? Olha, eu posso levá-lo ali, eu sou empresário dele, eu posso levá-lo ali, mas é o seguinte, precisa ter valor X, precisa ter isso, precisa ter aquilo, precisa ter o quê? O que você acha? Aí está precisando de alguém para trazer uma palavra de poder para agitar o povo. Gente, quem agita o povo é o Espírito Santo, se quiser. É ele quem faz isso. Não é pregação fervorosa, não é isso. É o Espírito Santo, é o poder de Deus. E quando ele fala isso, aí o pastor do outro lado pode estar desavisado. Ah, como é? Não, 5 mil reais dá para começar, para começar a conversar. Sim, mas aí tem lugar para ele ficar aí? Ó, não tem, mas a gente arruma. Ó, ele fica no hotel em tal lugar. Já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer. De alguém chegar para mim e falar: sabe o que? Pastor, tudo bem, eu vou. Mas ali eu vou lá, você vem. Não é o seguinte, pastor, eu quero ficar no hotel na beira da praia. E aí, pastor? Nunca mais chamei. Mandou mensagem para mim: pastor, e aí nunca mais você me chamou? Eu digo: eu vou ver aqui, como é que vai ficar? Então, aqui à disposição, que tá bom. Queria ficar no hotel 5 de cadeira na praia. Ô irmão, dízimo, oferta para pagar o hotel na beira da praia para ninguém, não. Não é para isso, não. Estou falando isso porque isso aconteceu. E a gente não pode deixar se levar por isso. Não vai acontecer isso, não. Tchau, com prazer. Deixa para lá, não precisa mais, não. Não precisa, né? Esse tipo de pessoa que Jesus está precisando, nesse tipo de mercenário que a igreja precisa. Esse tipo não. Isso não é ninguém que me contou, não. Eu fui levado a ver essa situação comigo mesmo. E aqui diz a palavra de Deus que essas pessoas, e mais, vou dizer mais, pessoa que tem conhecimento. Mas devido a essas coisas assim, começa a ter medo, conhecendo a verdade, vai se desviando da verdade, porque o olho dele não está na
não está escrito isso. Pelo contrário, Jesus falou na palavra dele bem claro, em Mateus capítulo 10, versículo 5 até o 10, mandou pegar o Evangelho e disse: curar os enfermos, limpar os leprosos, de graça receber, de graça dar. E a despesa, sim, a igreja banca o combustível, a passagem, uma oferta, tudo é uma coisa, uma oferta. Mas a pessoa não pode botar preço, porque quem bota preço está se vendendo. Quem bota preço está vendendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus é grátis. Jesus pagou o preço, e essa palavra está aqui, foi preço de sangue derramado na cruz do Calvário, e não deve ser negociada, não deve ser mercantilizada. E quem assim faz está desviando o caminho proposto por Jesus Cristo. Diz a Bíblia Sagrada, aleluia: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, aleluia, tornou-se um jugo estado pior do que o primeiro. É isso que acontece depois de ter toda a experiência com o Senhor, depois de ter experiência com o Espírito Santo. Aí entrou a ganância, entrou a mentira, a falsidade, as invencionices, entrou tudo isso. E diz a Bíblia Sagrada, essas pessoas então dizem: porque melhor lhes fora não conhecerem a verdade, o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Isso é muito forte. É melhor não conhecer, de que conhecer o santo mandamento e se desviar disso. E diz a palavra de Deus: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro propósito. Provérbio se diz: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Ou seja, essa pessoa está pregando, essa pessoa está ensinando, essa pessoa está ganhando dinheiro, essa pessoa está surrupiando a igreja, o povo de Deus. É como se ele não tivesse saído, ou seja, saiu, mas está levado de novo. Ou seja, essa pessoa não é mais convertida, ela não é mais crente, ela não é mais cristã. Não, ela está pregando porque tem conhecimento, está ensinando porque tem conhecimento, mas a partir do momento em que essas pessoas começam a criar heresia na igreja para poder ganhar dinheiro nas costas da igreja, é como se voltasse novamente o que era antes. Está na igreja, está batendo perna para cima e para baixo, mas Jesus está de olho. A Bíblia diz, na verdade, que tais pessoas diz que as pessoas blasfemam. O que acontece? As pessoas vão ser reprovadas naquele dia. Por isso, irmãos amados, prestemos bem atenção numa coisa. Hoje é difícil ouvir essa palavra, mas na época de Pedro não era tão difícil. Hoje é difícil devido às coisas que são oferecidas, mas na época de Pedro, o que é oferecido hoje, na verdade, não era oferecido naquela época. Não tinha isso, não tinha essas invenções de moda. E quanto mais o tempo passa, quanto mais se aproxima a vida de Jesus para a igreja, as coisas tendem a piorarem, porque o que fala mais alto é o dinheiro, e não a honestidade e nem a fidelidade para com Deus, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Deus.